Sabemos que o jejum é parte da vida cristã, porque Jesus em Mateus 6,16 disse quando jejuardes. Ele nunca disse se jejuardes, como se fosse uma opção. Também em Lucas, no capítulo 5 e no verso 35, ele garantiu, falando sobre os seus discípulos, eles vão jejuar. Mas a pergunta que muitos me fazem é qual é o propósito do jejum? Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos conversar mais a respeito disso. Estou hoje no Fish Creek Park, em Calgary, no Canadá, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. Qual é o propósito do jejum? Durante muitos anos, eu, na verdade, fiz uma lista com vários propósitos do jejum. Estudando as Escrituras, observando os relatos bíblicos, eu cheguei à conclusão de que podemos enumerar vários propósitos. Então, por exemplo, um dos primeiros deles que aparece no Antigo Testamento, em Levítico 16, é uma convocação para um dia nacional de jejum no dia da expiação, ou seja, era um jejum de arrependimento, assim como vemos em 1 Samuel, no capítulo 7, no verso 6. Mas também percebi que a Bíblia diz, no livro de Números, no capítulo 6, dos versos 1 a 21, que o propósito, por exemplo, do nazireu era fazer um voto de consagração que envolvia algumas abstinências, sendo que algumas delas eram alimentares. Mas diferente do jejum por arrependimento, esse fazia jejum para consagração. E segundo Crônicas, no capítulo 20, nos versos 3 e 4, nós vemos que Josafá, diante de um ataque iminente à nação de Judá, ele convoca o povo para um jejum. Isso nos mostra a importância do jejum em momentos de aflição. Infelizmente, alguns acreditam que o jejum só deva ser praticado em situações emergenciais. E, embora eu costume dizer que situações extremas requerem medidas extremas, isso não significa em absoluto que o jejum deve ser praticado só nesses momentos. Em Esdras, no capítulo 8, dos versos 21 a 23, nós vemos que o grande sacerdote reformador do período do pós-exílio de Babilônia convoca um jejum por proteção para a viagem que eles iriam fazer. No Salmo 35, verso 5, nós vemos Davi falando a respeito de jejuar em situações de enfermidades de outros, ou seja, era um posicionamento de intercessão. Aliás, falando em intercessão, nós encontramos no livro de Daniel o profeta fazendo jejuns com um foco de intercessão pela sua nação. Podemos também incluir jejuns que foram feitos em situações, podemos chamar de batalha espiritual. O próprio jejum de Daniel, no capítulo 10, nos mostra que quando o anjo lhe aparece, fala de uma guerra no reino espiritual. Em Mateus, no capítulo 4, quando Jesus é guiado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, porque está indo para a guerra, nós vemos o Senhor jejuando. Ainda podemos incluir a citação dele de Mateus 17, 21, de uma certa casta de demônios que não sai a não ser por meio de jejum. Podemos, no exemplo de Jesus, deduzir que jejum é parte da preparação para o ministério. Nós vemos isso não só em Mateus e Lucas, no capítulo 4, como também encontramos em Atos 13. A igreja de Antioquia orando, jejuando, e aquilo se torna a preparação para uma nova etapa ministerial. Como também em Atos, no capítulo 14, verso 23, nos mostra que Paulo e Barnabé, quando voltam nas cidades onde plantaram igrejas, iriam estabelecer os presbíteros, os primeiros ministros, eles faziam isso com jejuns. Mas a pergunta a ser feita é, temos apenas uma lista enorme com vários propósitos de jejum, e nós simplesmente devemos tentar escolher o que é que se encaixa, ou existe algo mais do que isso? Ou existe talvez uma definição, de um propósito um pouco mais específico que nós estamos perdendo? E algo que eu tenho percebido estudando com mais atenção esses textos bíblicos é que há um propósito primário para o jejum e que podemos encontrar na Bíblia vários outros propósitos secundários. Todos esses que eu acabei de citar, de classificar, de listar, são o que nós podemos chamar de propósitos secundários. Mas qual é o propósito primário do jejum? Em Daniel, no capítulo 9, no versículo 3, nós lemos o profeta declarando: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas e jejum. Buscar a Deus é a ênfase dada pelo profeta. Eu voltei o rosto para buscar o Senhor Deus com oração e com jejum. Em Joel, no capítulo 2, no verso 12, nós lemos ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, voltem-se a mim de todo o coração, e isso com jejuns. Então voltar-se para Deus, buscar o Senhor, é o foco
primário. Nós podemos pegar os outros propósitos e classificá-los como secundários, porque eles podem ser diferentes entre si, mas todos eles convergem para o propósito primário. Então eu dei como primeiro exemplo de um propósito para o jejum, alguém que está jejuando para arrependimento. Essa pessoa está buscando a Deus, e essa pessoa está buscando a Deus para vencer o pecado. No caso daquele que está se arrependendo, vencer o pecado que já o derrubou, ele está buscando restauração. Mas aquele que está jejuando e buscando a Deus em consagração, ele também quer vencer o pecado, ele também está buscando a Deus, mas diferente do primeiro, ele não está procurando vencer o pecado que o derrubou. Ele quer vencer primeiro o pecado para que este não o derrube. Ou seja, nós não podemos olhar para esses propósitos e dizer que são iguais entre si. Eles serão diferentes entre si, mas o que todos eles terão em comum? Uma busca a Deus. Em situações de aflição, intercedendo pela enfermidade dos outros, em momentos de batalha espiritual, não importa o que a gente classifique em termos de um aspecto secundário, todos eles vão passar pelo propósito primário, que é buscar a Deus. O propósito do jejum é buscar a Deus. É por isso que normalmente ele aparece associado à oração e ele não é apresentado sozinho. Aliás, eu gosto de chamar, nem me lembro de quem ouvi isso há muito tempo atrás, eu gosto de chamar a oração de a irmã gêmea do jejum. E, na verdade, eles caminham juntos, eles andam de mãos dadas. Mas o que eu e você precisamos de fato entender é que, embora a gente possa classificar efeitos do jejum, como, por exemplo, a mortificação da carne, né? a parte do nosso espírito se tornando mais sensível, isso traz mais para consequência do que para propósito. O propósito é buscar a Deus. E quando nós entendemos isso, a pergunta a ser feita é: para praticar o jejum, nós precisamos apenas escolher qual tipo de propósito secundário ele serve, sabendo que todos eles vão passar pelo primário, que é buscar a Deus? Ou será que nós podemos simplesmente dizer: eu nem preciso de um propósito secundário e eu posso mirar direto no primário? Para responder essa pergunta, eu quero, na verdade, utilizar alguns textos bíblicos. E o primeiro deles está lá em Lucas, no capítulo 2, no verso 37. A Bíblia fala a respeito de Ana, uma mulher que é chamada de profetisa, e a Bíblia diz que ela adorava noite e dia com jejuns e orações. Noite e dia com jejuns e orações. A Bíblia diz que Ana era uma viúva, mas que ela já estava há muito tempo nesse estado. Nada indica que ela está jejuando por conta de algum tipo de necessidade. Aliás, a Bíblia diz que ela fazia isso para adorar ao Senhor. Ela está buscando a Deus e aparentemente ela mirou o propósito primário e nenhum secundário. Quando olhamos para Atos, no capítulo 13, no versículo 2, nós vamos encontrar os líderes da igreja de Antioquia, na Síria, jejuando. O texto diz assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando. Aqui, de novo, o jejum não aparece associado a nenhum dos outros propósitos secundários que nós alistamos. Mas ele mira o propósito primário: buscar a Deus, ministrar ao Senhor, adorar ao Senhor. O que é que esses dois textos têm em comum, além de estarem no Novo Testamento, terem sido escritos por Lucas e de focarem um jejum que concentra no propósito primário? O que eles têm em comum é o resultado. Nós percebemos que quer a gente fale de Ana, olhando para Lucas 2,37, que é chamada de profetisa e tem uma percepção e revelação a respeito do Senhor Jesus, como praticamente quase ninguém à sua volta tinha. Nós podemos dizer o mesmo a respeito dos líderes da igreja em Jerusalém. O Senhor Jesus tinha ordenado que depois de receberem o poder do Espírito Santo, seus discípulos seriam testemunhas não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas ele diz Samaria e até os confins da terra. A verdade é que a igreja permaneceu acomodada por muito tempo. O evangelho seria levado além de Jerusalém e Judéia para Samaria somente em Atos, no capítulo 8, por conta de uma perseguição, o que alguns estudiosos acreditam ter acontecido cerca de mais ou menos 8 anos depois do dia de Pentecostes. Ou seja, quando a gente lê depressa aqueles capítulos, parece que está tudo acontecendo de uma vez, mas é uma resposta lenta para aquilo que o Senhor Jesus havia dado. Mas é somente em Atos, no capítulo 13, que pela primeira vez a igreja vai praticar o que nós podemos chamar de missões intencionais e não meramente acidentais. Ali eles ouvem o Espírito Santo dizendo: separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E aquela percepção, a liderança do Espírito Santo e a resposta dada a ela, iria gerar o maior movimento missionário da história da igreja.
O que nós podemos encontrar nesses dois textos é que pessoas que focam no propósito primário normalmente estão desenvolvendo um relacionamento com Deus. Não apenas melhoraram a liturgia do seu culto, não apenas melhoraram a performance da busca, mas elas alcançaram um padrão diferenciado de resultados, que eu gosto de dizer que é consequência do foco primário ou do propósito primário do jejum sendo colocado em ação, buscar ao Senhor. Quando olhamos para o princípio bíblico da abstinência, não se trata meramente de sofrer, de fazer algum tipo de sacrifício. O que nós precisamos entender é que a Bíblia nos convida a de vez em quando dar uma pausa em prazeres e deleites que não são necessariamente ilícitos nem pecaminosos. Mas é como se a Bíblia estivesse nos orientando a pausar os deleites inferiores, para que a gente pudesse entrar na percepção dos deleites superiores. E quando eu e você fizemos do jejum não apenas a prática que o Senhor Jesus espera de nós, que a Bíblia nos orienta a fazer, mas de fato colocamos isso como uma maneira de expressarmos a nossa busca para com Deus, que é a razão pela qual nós existimos. Nós vamos perceber que a mortificação da carne não diz respeito apenas a vencer o pecado, mas diz respeito a perder um pouco de consciência das coisas terrenas para focar nas coisas celestiais. Quem jejua com frequência e regularidade costuma testemunhar as mesmas coisas. O centro de gravidade muda. O centro de gravidade da Terra puxa para baixo. O centro de gravidade do Reino de Deus puxa para cima. E de alguma forma, essa mortificação, que é um efeito colateral, ela melhora a condição não apenas da nossa busca, mas da percepção de Deus que teremos nessa busca, do nosso relacionamento com Ele. Eu diria, nos permite entrar num lugar de intimidade que é diferenciado. O jejum não produz nenhum tipo de mérito, mas ele produz um nível de quebrantamento, de despertamento para o nosso espírito, associado à oração, à adoração, à leitura bíblica, às outras disciplinas espirituais, que nos darão sensibilidade e melhorarão a capacidade de ouvir Deus e corresponder com Ele. Que Deus nos ajude a entender não só os propósitos secundários, mas o primário, e concentrar-se nele. É a minha oração por cada um de vocês, em nome de Jesus.